Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai fazer aqui um kit de cozinha, só que eu vou trazer apenas um risco, porque as peças mudam, mas o risco se repete. Então no final, assim que eu terminar tudo, eu mostro pra vocês ela pronta, tá certo? Então aqui vai ser a capa do fogão, tá? Que a cliente pediu pra mim pintar 6 peças e eu estou finalizando. Faltava só a passadeira e depois eu ir retocando. Então vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz esse jogo de cozinha, tá? Meninas, olha só, meu avental, coisa mais linda. Meu cenário aqui na porta do meu quarto. Mas enfim, tá? Deixa eu falar pra vocês aonde vocês encontram tecidos de qualidade e esse avental aqui também com precinho, ó, bem baixinho, no site da Artezanete, meninas. Então vocês acessam aí www.artezanete.com.br. Eu vou deixar também o link para vocês aqui embaixo na descrição, tanto do site quanto do WhatsApp deles, tá? Eles respondem pelo WhatsApp, ele fecha a compra, ele calcula frete, tudo pelo WhatsApp, certo? Então, para que vocês possam facilitar aí a vida de vocês. Eu sei que tem muitas meninas, né, que me seguem aqui no canal, que já tem dificuldade de comprar pela internet, precisa da ajuda de alguém. Meninas, esse site é super confiável, tá? Eu comprei, chegou direitinho. Eles também têm um grupo no WhatsApp, que se vocês quiserem, eles adicionam vocês lá, que o grupo ele tem sorteio toda semana, tá? Toda sexta-feira tem sorteio. Quem entra no grupo e fica participando do grupo, é bem ativo, conversa bastante, então tem uma chance maior de ganhar, certo? Então toda sexta-feira eles fazem sorteio lá no grupo do WhatsApp, certo? Então eles têm um grupo lá do WhatsApp para fazer, a gente conversa, tira dúvidas com relação aos materiais, tá? Tudo certinho, tá bom? Então, meninas, eu quero falar pra vocês, tá? Eu tô muito orgulhosa de vocês, por vocês estarem aprendendo, estar cada dia mais se dedicando na arte de pintar, certo? Seja você iniciante ou não, quem já tem aí um tempinho na pintura em tecido. Olha, eu recebo áudios todos os dias, né? De minhas alunas. E uma coisa que é mais gratificante pra mim, acho que seria o meu maior pagamento, é quando vocês me chamam de minha filha, ou vocês falam assim, ó, eu recebi um áudio, eu sempre recebo esses áudios assim, né? Minha filha, Tamires, eu consegui pintar graças a você. Tamires, como foi bom a sua dica, como eu comprei na loja tal que você indicou e eu super amei. Isso pra mim é muito gratificante, tá? De vocês me considerarem parte da família, né? Me considerarem um membro da sua família, certo? Está aí na sua casa, no seu telefone, no seu tablet, pra gente estar aí pintando juntas, eu aqui, você aí, e a gente faz nosso trabalho, tá bom? Então, eu converso demais, vocês já sabem, né? Quando eu vou pra conversar, assim, eu sou bem tímida, pra mim aparecer ao vivo, eu fico tremendo, é como se eu tivesse assim numa plateia enorme de gente e, tipo, fico com muita vergonha, sabe, ainda. Mas quando eu penso que o meu vídeo, a minha explicação vai fazer diferença aí no outro lado, isso pra mim é muito gratificante, tá? Eu me vi, há uns meses atrás, eu me vi aí bem perdida, né? Sem ter condições, sem fazer venda, sem ter material para vocês para pintar. Até eu comentei aqui no canal, né, que eu tava sem material, eu ia ver se eu conseguia comprar o Oxford, porque o Oxford é mais barato e dá para mim fazer várias videoaulas, né? Aí foi aí que Deus é tão maravilhoso, né? Me viu aqui nesse sufoco e para dar aula para vocês totalmente de graça, sem pedir nada em troca, somente um like, né? Um like, um comentário, só isso que eu peço de vocês, um compartilhamento, isso é totalmente de grátis, né? Vocês podem fazer isso aí no conforto da sua casa. E Deus é tão maravilhoso, né? Independente da sua religião, independente da minha religião, eu confio muito em Deus. E uma pessoa entrou em contato comigo, Tamires, eu quero tantos panos, eu vou te dar o tecido, tá aqui, tá pronto, e você vai fazer a pintura pra mim. E eu me vi assim, feliz,
né? Porque eu ia trazer videoaula para vocês e eu ia também ganhar o dinheiro para me comprar tecido, para trazer mais videoaulas para vocês. Foi aí onde eu fiz o investimento. Procurei na internet, eu falei para vocês que eu tinha procurado na internet e comprei, mas veio o tecido errado, da marca errada. Aí foi onde eu conheci o site da Artesanete, certo? E a gente fez parceria aqui com o canal e eu comprei lá e eles mandaram pra mim, certo? E eu mostrei pra vocês o que eu comprei. Inclusive, essa coisa linda aqui. Enfim, meninas. Como Deus, assim, pra mim, é maravilhoso. E pra vocês também, tá? Acredite, confie em vocês, confie que vocês vão conseguir, independente da sua idade, independente das suas condições físicas, independente das suas condições financeiras. Se você não tem condições de comprar aquele tecido mais caro, compra uma sacaria. Evita de comprar aquele pé de galinha, porque ele é mais difícil de pintar. Pra quem tá começando agora vai ter um pouco de dificuldade, porque ele absorve mais a tinta. Como a trama dele é meio que trançada assim, ó, aí ele acaba absorvendo mais a tinta. Aí quando ele absorve mais rápido, ele seca. Então vai ficar fosco. Por isso que muitas das vezes vocês têm dificuldade em trabalhar em Oxford. Oxford é uma fibra sintética. Ela não tem algodão, é poliéster, né? Uma fibra sintética. Então acaba que vocês têm dificuldade porque a tinta seca muito mais rápido, né? Então vocês têm dificuldade com relação a isso. E hoje eu vou pintar no Oxford, tá? Vai ser um bule com rosas, novamente, rosas cor-de-rosa. Foi a cliente que me pediu. Mas muito fácil, muito simples. O risco vai estar aqui na descrição do vídeo. Então eu conto com vocês, tá? Então vamos deixar de conversa e vamos para a videoaula de hoje. Vamos lá, meninas, fazer aqui o nosso chão primeiro, tá? Para depois eu fazer o fundo. Para mim fazer o chão, eu vou trabalhar com a cor Siena Natural e a cor Sépia, certo? Meu tecido aqui tava com pouca cola na parte de baixo, mas na parte ali do jarro, da nossa chaleira, ela tava com cola ainda. Eu preciso lavar a tábua para mim repor a cola novamente. Gente, eu uso aquelas colas permanentes, tá? Depois eu mostro o vídeo, a foto dela, tá? Da cola que eu uso, para que vocês possam usar também, tá? Ela é muito boa de pintar, ela sai super fácil da tábua, é bom de lavar também quando a gente vai limpar nossa tábua, tá bom? Ó, vou fazer aqui todo o meu chão com a cor Siena Natural. Damiris, eu posso usar outra cor? Pode, gente. Vocês podem substituir pela cor que vocês quiserem, tiverem aí. Se vocês não tiverem o Siena Natural, vocês podem substituir por outra cor, tranquilo, tá bom? Ó, sempre em movimentos de vai e volta. Para fazer o chão, para tirar essa marcação. Quando a gente coloca o pincel no Oxford, assim que a gente coloca a primeira camada de tinta, vocês podem perceber que ele já fica aquela marcação ali do pincel, certo? Para tirar essa marcação, eu vou com movimentos imediatamente, movimentos de vai e volta, até tirar toda a marcação. Se houver necessidade, eu venho com um pouquinho do clareador, um pouquinho do diluente, enfim, certo? Mas só se houver necessidade. Caso não, pode continuar usando a mesma cor, certo? Eu vou fazer isso em todo essa minha primeira base aqui do chão, tá? Com Siena Natural. Para mim dar uma profundidade, eu vou vir com a cor Sépia, certo? Aqui próximo da flor, próximo do meu bule, porque aqui são áreas de sombra, onde eu tenho mais sombra, onde os elementos, né? O nosso risco aqui, eles estão mais presentes. Então eu vou sombrear aqui, ó, mas sempre trazendo movimentos de vai e volta, certo? E aqui na flor também. Na flor, próximo das folhas também, ó. Eu vou colocando a tinta e vou espalhando com movimentos de vai e volta, certo? Pouca tinta também, não precisa de muita tinta pra gente pintar aqui. Depois, se precisa, a gente retoca, mas se não precisar, deixa do jeito que está. Então, do mesmo jeito que eu fiz esse lado, a gente vai fazer esse outro lado, tá? Primeiro Siena Natural, depois a cor Sépia, certo? Para mim fazer o fundo aqui, eu vou estar trabalhando com a cor verde maçã. Meninas, vocês podem prestar atenção que a cor verde maçã e a cor amarelo limão, ela é uma tinta bem ralinha. Não sei se a de vocês é assim,
Mas a minha, ela é bem aquela tinta bem ralinha, sabe? Não precisa de diluente, não precisa de clareador nem nada. Se você for trabalhar com a outra cor de fundo, eu aconselho vocês, como é um Oxford, né? Ou se vocês forem pintar no tecido de algodão, tecido de sacaria, vocês usarem ou diluente, né? No pratinho, umedece o pincel e pega a tinta, ou clareador, mesma coisa, umedece primeiro o pincel com clareador ou diluente, depois pega a tinta que vocês forem usar como sombra aqui, como fundo aqui, tá certo? Vocês podem fazer o fundo no tom de azul, azul turquesa, com um pouquinho de diluente ou clareador, na cor, até mesmo o verde musgo. Observem que o verde musgo ele marca muito rápido, então vai trabalhando aos poucos, certo? Coloca a tinta e espalha com movimento circular, sempre com auxílio do clareador ou diluente, tá? Umedece primeiro o pincel com clareador ou diluente, tira o excesso no pratinho e pega a tinta, né? E tira novamente o excesso no pratinho e vem aqui no tecido, tá? Ó, eu sempre faço aqui o movimento circular para me fazer o meu fundo, o chão, movimentos de vai e volta. Fiz aqui todo o meu chão, ou todo o meu fundo, tá? Agora eu vou fazer as folhas nos tons de ocre ouro, verde folha e verde pinheiro e branco, certo? Então, a mesma coisa que eu fiz desse lado é do outro lado, porque o risco ele se repete, tá? A mesma florzinha que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Então, eu vou preencher logo as duas folhas da mesma forma, tá? Porque já tem vários vídeos de folhas aqui, então eu vou andar um pouquinho mais rápido. Ó, da mesma forma, uma metade eu preenchi com ocre ouro e a outra metade eu preenchi com a minha cor verde folha e espalho a minha tinta, certo? Agora eu vou dividir as pétalas com o verde pinheiro, certo? Se vocês quiserem usar o verde musgo, pode usar também, tá? O verde pântano, ele vai ficar um pouquinho mais forte, certo? Então eu usei o verde pinheiro mesmo, mas vocês podem usar o verde musgo e vir com um pouquinho de verde pinheiro depois, certo? Então, desse jeito, a gente vai fazer aqui a nossa folha. Tanto desse lado quanto do outro lado se repete, meninas. É a mesma coisa. Vou lavar meu pincel, vou secar e vou vir com meu branco, tá? Da mesma forma. Se de um lado eu coloquei o verde pinheiro, do outro lado eu venho com o meu branco, ó. Certo? Sempre contorna e puxa para fora, contorna e puxa para dentro, tá? Olha só, finalizei aqui a minha folha. A gente vai fazer a nossa rosa. Para fazer a rosa, é da mesma forma. Eu vou preencher toda ela com a cor rosa bebê. Vocês podem observar que vai dar para ver o risco tranquilo, tá? Vocês não precisam ficar com medo, não. Eu não risquei com carbono, eu risquei com aquele lápis 6B, sabe? Eu coloquei o meu risco por baixo do Oxford. Como o Oxford ele é bem fininho e é meio que transparente, então vai dar para mim enxergar o risco tranquilo. Se vocês forem pintar no tecido de sacaria, provavelmente não vai dar para ver. Vocês vão ter que usar o auxílio do carbono para riscar, certo? Ó, aqui eu fiz a minha boquinha da rosa com a cor pink. Meninas, ele não vai ficar assim, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais forte. Mas por enquanto eu vou trabalhar apenas com o pink e o rosa bebê aqui e o branco para iluminar. Por quê? Eu vou ter que esperar essa tinta secar. Não adianta eu querer ter pressa e em querer ter logo o resultado, se eu sei que o meu Oxford aqui, quanto mais tinta eu coloco, mais ele vai absorver, mas só que ele não absorve pro tecido, ele absorve para baixo da sua tábua, tá? Quando você levanta a tábua, a tua tinta tá todinha lá. Então, o que acontece? Eu preciso esperar essa tinta secar. Por quê? Porque ela vai me servir como se fosse uma películazinha, né? E quando eu vier com a outra camada de tinta, aí sim eu vou ajustar os tons de sombra e luz, tá? Por mais que, ó, eu topei aqui, eu levantei o pincel e acabou subindo aqui pra cima, mas não tem problema. Limpa o pincel e vem, ó, tirando o que sai, tá? Como aqui é um Oxford, tá? No algodão você precisa vir com um pouquinho do rosa, mais clarinho e tirar o
o que você borrou ali, tá? Mas tem como tirar sim, certo? Não se preocupe, não se desespere, porque tem como tirar. Pra gente fazer a marcação aqui da nossa rosa, ó, eu faço a minha marcação, mas eu tiro esse excesso puxando para baixo, ó. Venho tirando e aqui também, ó. Coloco a tinta, mas eu tiro o excesso, esfumaçando, tá? Pra tirar aquele risco, certo? Então, aqui é uma primeira base. Eu preciso esperar secar, meninas. Não adianta vocês terem pressa, tá? Faz todo o processo bonitinho. Vem com o meu branco, tá? E faz aqui a nossa marcação de luz, sempre na boquinha da rosa. Agora, não é o momento de definir as pétalas. Eu vou apenas iluminar aqui, certo? Como a minha tinta tá úmida, então isso vai facilitar bastante pra mim. Ó, venho, ilumino aqui. Aí, se vocês pensarem assim, ah, eu vou esperar secar para depois eu vir com branco, porque aí eu não vou gastar a tinta dos brancos de uma vez só. Meninas, vocês estão pensando errado, tá? Vocês precisam fazer esse passo a passo direitinho, tá? Todo passo a passo de luz e sombra, espera secar e retoca novamente. Isso a gente tem que ter em mente, que a gente tem que fazer. A parte das pétalas de dentro da boquinha da rosa, a gente só faz por último, certo? Porque eu preciso retocar novamente. Aqui a gente vai iluminando as pétalas, né? Onde a gente tem o rosa bebê mais presente. Ó, aqui a gente tem pouca luz, mas mesmo assim ela está presente. Aqui só um pouquinho, coloco o branco e espalho. E venho aqui, ó, só um pouquinho, coloco o branco e espalho. Certo? Olha só. Aqui no copinho a gente coloca o branco, ó. Eu coloquei meu branco, tá a marcação do quê? Do meu pincel, certo? Eu não posso deixar assim. Eu tenho que esfumaçar, ó. Vim com meu branco mesclando as cores, movimento circular, tanto de um lado quanto do outro, para disfarçar aquela marcação do meu pincel, certo? Aqui a gente faz com o branco, ó, iluminando aqui a dobrinha e fechando a boquinha da rosa aqui. Sempre como eu falo pra vocês, que é muito importante fechar a boquinha da rosa, certo? Então, a gente vai fazer a outra rosa e vai fazer o bule, tá? Pra depois a gente retocar. A gente retoca todos eles de uma vez só. Já fiz aqui a minha outra rosa, da mesma forma. E pra pintar meu bule, a cliente me pediu na cor preto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer umas partes em dourado, certo? Pra mim fazer um detalhe aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui amarelo ouro. Só nessas três partes aqui, ó. Nessas divisórias aqui embaixo, aqui no meio, na tampinha, né? E na parte de cima da tampa. Ficou um pouco longe, mas acho que dá pra vocês entenderem, porque já tem videoaulas nesse mesmo estilo aqui no canal, tá? Que é aquela parte em dourado, que a gente faz a sombra com cerâmica. Vocês podem usar o cerâmica, ou o caramelo, ou, ó, aqui eu vou usar o meu cerâmica porque eu acho que fica muito bonito. Mas se vocês fizerem o chão de outra cor, vocês podem usar a cor para fazer esse efeito aqui. A cor siena natural e a cor sépia. Agora o chão você vai ter que mudar de cor, tá? Porque senão vai ficar tudo igual. Aí aqui eu venho com o meu cerâmica, ó. E deixo uma parte em amarelo só no meio, tá? Pego aqui, ó, das duas laterais, pego nessa, puxo para o meio. Vou lá até o meio, aí venho aqui, ó, pego a tinta, puxo para o meio. Pouca tinta, não precisa ser muita, porque o amarelo ouro, ele tem que aparecer, que é onde a gente vai colocar o branco e ele vai iluminar, certo? Eu não posso preencher tudo de cerâmica, porque quando eu vier colocando o branco, o meu branco ele vai se misturar no cerâmica e vai ficar fosco. Então, preste atenção, o amarelo ele tem que aparecer, tá? Sempre no meinho ali que vai ser a nossa luz, ó. Bem aqui no meio eu coloco meu branco e espalho para os lados. Lembra que eu coloquei minha sombra do lado, espalhei para o meio? Aqui eu venho com a minha luz do meio e espalho para um lado e para o outro. Sempre vai ser assim quando eu quero fazer esse efeito em dourado, certo? Aqui em cima eu coloco o branco e espalho para baixo, mesclando as cores. Pouca tinta no pincel, porque depois a gente vai precisar retocar novamente, tá? Para mim fazer o bule, como eu vou fazer na cor preto, então eu não vou fazer parte por parte, tá? Eu vou preencher todo o meu bule, até para adiantar o serviço, né? Adiantar mais aqui o passo a passo para vocês também. Vou preencher aqui todo o meu bule, tá? Com a cor preto. Se vocês quiserem usar outra cor, vocês podem usar outra cor, tá? A maneira de iluminar é da mesma forma, usando o branco, ó. Todas essas partes aqui vai ser preenchido com preto, certo? Preenchi aqui, ó, toda a minha base, tá? E agora eu vou iluminar nessa parte aqui, ó.
coloco o meu branco e tira o excesso. Não deixa aquela marcação do pincel. Quando a gente coloca a tinta, às vezes fica tipo um relevozinho da tinta, tá? Tira aquele relevo. Ó, quando eu faço isso, movimentos arredondado, porque o nosso bule é arredondado. É aqui que a gente vai dar o formato do nosso bule. Aqui desse lado também, vocês não podem traçar uma linha reta, porque o nosso bule, ele é arredondado. Aqui no meio, eu coloco só um branquinho aqui no meio, espalho, movimento circular, fazendo aqui uma luz, certo? Então, não é muitos pontos de luz, ó. Apenas aqui, tira o excesso, tá? Ó, coloquei aqui, tira o excesso. Movimentos vai e volta, até sair todo o meu excesso do branco. Depois eu preciso retocar, mas aí só depois de seco, certo? Aqui também eu vou fazer uma luz. E aqui em cima também, ó, pouca tinta, não precisa de muita tinta, certo? E a gente vai fazer aqui o detalhe da boquinha aqui do bule, ó, com o branco. Tá? Pouca tinta também, certo? E tira o excesso. Na alça, a gente vai criar só 2 pontos de luz aqui, ó, no meio. Tira o excesso também. E lá em cima, um pouquinho do branco e tira o excesso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Essa é a nossa primeira parte, certo? E a gente volta depois retocando aqui. Então, um abraço a todas vocês e até o próximo vídeo.